Ponte das Bandeiras, um dos primeiros cartões postais paulistanos para quem chega à capital paulista pela mais famosa rodovia da cidade, a Marginal Tietê. E daqui, desde a madrugada até as primeiras horas da manhã, dá para ver o movimento intenso, que deu a fama da cidade que nunca dorme. Daqui vemos também as milhares de pessoas que chegam todos os dias pelos ares. E logo ali está o terminal rodoviário do Tietê, o maior da América Latina e o segundo do mundo, inaugurado em 1982. Por aqui o país se liga a São Paulo. São 300 linhas de ônibus para mais de 1.000 cidades, sendo muitas de outros países, como Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. E pelo desembarque chegam milhares de histórias na bagagem, como a do Jânio, que veio esperar a esposa. Ela sempre passa o ano novo na casa da mãe dela. A mãe dela mora lá no interior. São 43 anos vivendo na cidade com um ritmo acelerado, o que faz com que a espera dele pareça demorar mais do que o normal. E esse jeito de se viver aqui ainda impressiona o Jânio. Ele, assim como milhões de paulistanos, tem sua origem bem distante daqui. Os meus pais são nordestinos. O meu pai é alagoano e minha mãe é baiana. E eles vieram faz muito tempo. Isso, faz muito tempo. Mais de 40 anos. Uma história interessante, porque a gente tem... É tipo estilo uma migração, né? São Paulo... O pai é alagoano e a mãe é baiana, né? Eles se conheceram aqui. Eles se conheceram aqui, em São Paulo. Isso é interessante, né? São Paulo, para mim, ainda é apesar de ser nascido daqui, acredito que São Paulo ainda é uma terra de oportunidade. Eu acredito ainda. Né? Por toda a crise financeira, né? Por tudo ainda que se passa, mas eu acredito que São Paulo ainda é uma terra de oportunidade. Se pressionam, com certeza, porque São Paulo, aqui tem tudo, né? Aqui tem tudo. É tanto que está entre as maiores metrópoles, né? Do mundo, né? Enquanto Jânio aguarda a esposa, muitos outros vão chegando. Aqui até o tempo parece correr um pouco mais rápido. O vai e vem é incansável, quase 24 horas por dia. O segundo maior terminal rodoviário do mundo recebe em média 90.000 pessoas todos os dias. Claro que os sentimentos e as visões da cidade são diferentes. Mas uma coisa é certa, quem gosta da cidade, quem gosta de São Paulo, gosta de verdade. Eu entendo que São Paulo, ele é um lugar que você pode e tem a oportunidade de se adaptar, porque aqui ainda tem, como eu já disse, é uma terra de oportunidade, né? Então hoje, esses dias mesmo eu estava conversando com um rapaz do Uber, que veio do norte, ele falou para mim assim que se ele soubesse ele tinha vindo antes para São Paulo, né? Porque aqui ele falou assim que consegue fazer tudo. De tudo um pouco, e é uma terra de oportunidade porque você consegue aprender muitas coisas, né? Quando o ônibus da esposa enfim chega, a saudade do Jânio fala mais alto e faz ele ir até a porta do ônibus. A Vivian também é paulistana, mas de vez em quando respira o ar do interior. Minha mãe mora lá faz 25 anos. Sempre você vai pra lá? Sempre vou pra lá. Eu vou pra lá porque como eu estudo, trabalho, né? Então sempre quando cai assim feriados, né? Aí eu tô indo pra lá. Descalvado fica a pouco mais de 3 horas de São Paulo. E é assim que a Vivian leva a capital do estado para os parentes do interior. Eu falo sobre a arquitetura daqui, a arte de rua, comida, né? Os parques. É isso que eu falo sempre lá. Que é o que você mais gosta? Que eu mais gosto. É com esse olhar que eles se apaixonaram um pelo outro e ambos por São Paulo. Polimento, eu acho que o paulistano ele é muito caloroso ainda, né? Eu acredito nisso ainda. É uma cidade que eu amo, assim, de paixão, né?
nasci aqui em São Paulo e fui morar pro interior com 7 anos, né, de idade. Mas aqui assim eu amo, aqui eu casei, aqui estudo, então é um lugar que eu amo mesmo. Não pensa em ir embora, por exemplo? Não, não penso em ir embora daqui. Ficar aqui. Ficar aqui até quando Deus quiser, né? Se tem gente chegando, tem muita gente saindo. O casal Edith e Ismael se preparam para partir. Serão 2 dias e meio de viagem até a cidade de Tabira, no sertão pernambucano. Mas olha, eles aproveitaram bem a estadia em São Paulo. Valeu a pena a viagem? Desde quando a senhora está em São Paulo? Tá com uns 30 dias. Passei ano novo, Natal. São Paulo é gostoso para passear. Para morar, eu não sei ainda. Qual que é a diferença de Tabira para São Paulo? Muitas. Muitas. Eu fico muito emocionada. E bonita, achando as coisas bonitas, né? Hoje mesmo eu me surpreendi com a rodoviária muito grande. É grande, mas lá é pequenininha. Para o seu Ismael, estar na capital paulista foi poder confirmar um dito popular que ganhou o país. Sabe aquela tal selva de pedras? Achei bom, achei. Muito diferente. É diferente da região de lá, né? Eu achei uma cidade grande, né? Uma selva de pedra, pode-se dizer assim, mas muito importante, né? O pessoal tá lá e vem conhecer aqui. Pais de 6 filhos, metade deles moram há anos em São Paulo, a outra metade ficou em Tabira. Mas com muitos parentes por aqui, os planos são de, num futuro bem próximo, não apenas visitar, e sim viver todos os dias na capital paulista, mesmo com uma realidade que preocupa. Só tenho eu lá de filha. Mas eu faço plano de vir pra cá, morar pra cá. Por causa que eu tenho 2 filhos casados lá. Aí tem que cuidar das crianças. Eu só fico triste assim, modo o povo pobre, né? Pessoal pobre. Aí eu fico triste. Mesmo assim, seu Ismael acredita que vale a pena a viagem, a experiência, e sabe com o que ele fica impressionado? Gostei das comidas e dos transportes também. Sempre é uma nova descoberta, né? Um aprendiz para quem vem de fora, muito importante. E aí, quando o senhor volta, o pessoal pergunta como é, o que o senhor fala? Como é São Paulo, pessoal? Incentivo eles para vir conhecer, né? Que o pessoal nasce, envelhece e morre lá, muitos deles, né? Não tem condições de vir para cá, mas é muito importante conhecer, né? Novas coisas, novos horizontes. Eu pedi para o seu Ismael pensar num desenho que represente São Paulo, para poder mostrar para o povo de Tabira. Usar o avião, o metrô, o transporte, né? Meio de transporte muito importante, né? Para a pessoa conhecer. A viagem deles acabou, mas a nossa está só começando. E como o seu Ismael gosta do metrô, é para lá que nós vamos. Aliás, podemos conhecer grande parte da cidade pelos trilhos. Por dia, os trens do metrô levam mais de 5 milhões de passageiros. São 6 linhas em mais de 101 quilômetros. E desde as 4h40 da manhã, eles começam o vai e vem entre prédios, avenidas, por baixo da terra. A primeira estação é a Portuguesa Tietê, da linha 1 azul, a primeira a ser construída no Brasil. Fazemos uma breve parada na Estação da Sé. Esta é a maior do sistema, com cerca de 600 mil usuários por dia. A estação conecta as 2 linhas mais movimentadas da cidade. E lá em cima, fora da estação, fica o Marco Zero do município, em frente à Catedral da Sé, ponto turístico obrigatório. Foi nesta região que São Paulo deu os seus primeiros passos. Nós estamos no local de nascimento da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela não nasce como outras cidades do mundo por uma questão colonial, uma questão de capital, mas sim de uma escola. Aqui 25 é diferente todo dia gente nova, todo dia oportunidades novas. Aqui é o centro de tudo, né?
região da Sé fica no centro histórico de São Paulo. A pé, podemos visitar em minutos anos de história, como o viaduto Santa Ifigênia, e o viaduto do Chá, que fica no Vale do Anhangabaú. Nesta região fica ainda a Prefeitura de São Paulo, bem pertinho do Teatro Municipal, um dos palcos mais importantes da arte e cultura do Brasil. Nesta região também fica o Largo de São Bento e o berço da cidade, o Complexo Histórico-Cultural Religioso Pátio do Colégio, que pertence à Companhia de Jesus, ordem religiosa dos jesuítas. Hoje, em meio aos arranha-céus do centro da capital paulista, o Pátio do Colégio foi o local onde São Paulo nasceu. Nós estamos no local de nascimento da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela não nasce como outras cidades do mundo por uma questão colonial, uma questão de capital, mas sim de uma escola, né? De um projeto missionário que criou uma escola. Então, esse seria o grande, deveria ser o grande foco da cidade, né? Que nasceu em torno de um colégio, né? Justamente para se aproximar e facilitar com que as crianças pudessem, indígenas e brancas, pudessem estudar nesse colégio, né? Então, passado esses 466 anos, a gente sabe que a cidade mudou muito, né? As transformações, a correria, a cidade de São Paulo virou o grande motor, né, do Brasil, e essa questão econômica hoje em dia. E a parte, hoje, graças a Deus, a questão cultural na cidade é muito viva, né? Então, com museus, com galerias, com músicas, teatro. Isso, sim, de fato, resgata um pouquinho daquele início da cidade, né? Porque esse colégio da Companhia de Jesus era um colégio voltado não só para a catequese, mas para ensinar as artes, as ciências, a música. O nosso foco, na verdade, é resgatar essa memória, né? E manter, de fato, essa memória viva com as atividades, né? Com o museu, resgatar um pouquinho das tradições de São Paulo, como tem no nosso café, a nossa biblioteca, que preserva, né, muitos desses livros originários do século XVI, XVII, XVIII, e livros atuais também. E a nossa parte litúrgica com a igreja, né, que nós somos também a igreja São José de Anchieta, né, agora, depois da sua canonização. Então, a gente tem esses três vieses que juntam, né, nesse triângulo, de fato, da missão do Pátio do Colégio, né, que é, de fato, preservar e levar um pouco dessa história que ficou tantos anos esquecida, mesmo para os próprios paulistas. Em 1554, o padre Anchieta, após a expedição que partiu do litoral, resolveu construir uma dependência para servir de alojamento e colégio para a catequização dos índios, fundando assim a cidade de São Paulo. A preservação do pátio conta com a manutenção de espaços físicos originais, mas também da memória das raízes dos paulistanos e da cidade que se tornou uma das maiores e mais importantes metrópoles do mundo. A gente tem duas paredes originais, uma do século XVI, que é a parede taipa de pilão, que se encontra aqui no Café do Pátio, e nós temos uma na parte interna do museu, no subterrâneo, né, da antiga cripta, que ela é do século XVII, né? Então nós temos essas duas paredes que são originárias de momentos diferentes da nossa história. A torre também do pátio tem a sua base também do século XVII para o século XVIII, mas a gente não consegue, ela não está visível, está dentro da nossa, do século XX, né? Então o pátio, ele é um memorial, né? Então ele resgata essa memória de diferentes momentos históricos aqui da cidade, né? Então dentro do museu a gente consegue conhecer isso, nossa biblioteca e mesmo com os espaços aqui, né? Com as imagens que estão abertas para todo o público aqui no Jardim Interno. Para preservar esta história, o pátio fica aberto o ano todo. Aqui também estão as relíquias de São José Anchieta, tanto no museu como na igreja dedicada ao santo. A correria da cidade fica do lado de fora, afinal aqui dentro é preciso tempo para lembrar do passado e conhecer os primeiros passos dados pela cidade. No café, ainda é servido uma receita também histórica. Nós temos o pão, que é um pão ainda baseado numa receita de uma carta de Anchieta, né, de São José de Anchieta. Então, uma bola de milho muito boa, então vale a pena aproveitar. E foi para poder entrar em contato com essa história que o Daniel e a Alessandra vieram passar a tarde no pátio
E assim como muitos relatos, eles também moraram em São Paulo, trabalharam no centro da cidade, passavam em frente ao pátio todos os dias, mas... Eu sempre passei por aqui, eu trabalhei aqui no centro, fiz estágio no centro e nunca tinha parado, nunca tinha entrado na verdade, passava na correria do dia a dia, então tinha muitas coisas que eu não conhecia, eu fiquei surpreso. Acho que São Paulo ela é única, ela tem algumas coisas, algumas características que nos encantam. Algumas coisas eu fiquei muito surpreso assim, em relação a isso. Eu conhecia, mas não tinha me deparado com a história realmente ali como me deparei hoje. Atualmente moram na cidade de Balneário Arroio do Silva, litoral de Santa Catarina, a quase 1.000 quilômetros de distância do pátio. E só agora conheceram um lugar. Sabe aquele dar valor quando se perde? Em alguns lugares, até quando a mãe veio passear, o pai veio passear, a gente acabou passeando em alguns lugares aqui, mas assim, muito básico. Passava na frente, assim, mas nunca entrei nos lugares, assim, a gente acaba tendo essa alma de turista quando tá fora, dá valor para aquilo quando tu já não tem mais, né, bem é isso, assim. Hoje a gente tirou o dia, né, a gente saiu de manhã e disse, não, hoje a gente vai fazer um passeio cultural, e assim, mas é interessante a gente conseguir, assim, parar para fazer isso, entrar nos lugares com calma, olhar, ter um olhar um pouco mais apurado para aquilo que não é, né, do dia a dia, então, assim, é uma sensação muito boa. Gostosa de estar voltando ao passado. A minha formação é história, eu sou historiadora de formação, então para mim isso aí já é magnífico, muito gostoso. E foi parando para olhar de verdade e não somente observando do lado de fora que ela viu uma forma de poder levar para os seus alunos um novo jeito de contar esta história. A gente falou assim, nossa, isso aqui eu teria que ter mostrado. Ali no primeiro andar ali tem uma parte que fala justamente dos 4 rios ali. Eu disse, era assim que a gente teria que ter mostrado para as crianças do 6º ano lá da escola, uma forma muito interessante. Seria um olhar um pouco mais carinhoso, né? Que é assim que a gente aprende de verdade. Era muito legal. O Daniel não é paulistano, nasceu no interior de São Paulo. Mas as marcas de São Paulo ele leva para toda a vida e por onde for. São Paulo é uma cidade cosmopolita, uma São Paulo cheia de vida, única, é uma cidade, né, que ela é mesmo dentro dos seus encontros e desencontros, né, ela é isso que torna ela a sua beleza, a sua característica, né. São Paulo ela respira a vida, é trabalho, é a locomotiva do estado, então é isso que ela passa para mim, né. Essa é a visão que eu tenho em relação a São Paulo. E a arquitetura maravilhosa, uma cidade linda que a gente acaba nem conhecendo no dia a dia. São Paulo, ela é marcante, né? E isso a gente leva para o resto da vida. Ela sempre quando você olha pela televisão, você fala, olha que lindo São Paulo, aquele lugar ali que eu tive, que eu passei, né? E isso faz parte da característica de São Paulo e a gente acaba levando para todos os lugares. Por mais que você esteja em outro estado, não deixa de ser paulista e o sangue corre na veia. Quando a gente vê, a gente fica até emocionado. Do pátio, partimos para uma das ruas mais famosas do Brasil. Como o trânsito nessa região é sempre carregado, a dica é ir a pé mesmo, curtindo a arquitetura de São Paulo, que mistura o antigo, o clássico e o novo. E depois de 10 minutos... Você já ouviu falar na 25 de março? Se não sabe, é que aqui São Paulo se abre ao mundo, na criatividade, na inovação, nos preços baixos, mas também e principalmente nas oportunidades. A famosa Rua de Comércio Paulistana teve vários nomes antes de ser batizada de 25 de março, em homenagem à data em que o imperador Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil em 1824. A região é conhecida pela diversidade, mas um dos seus pontos fortes está nos artigos de decoração, festas, bijuterias e também importados em geral. São milhares de pontos de venda, incluindo os camelôs, que ficam nas calçadas. E foi atrás dos artigos para a festa da filha de 15 anos que a Andréia viajou 1h30 de carro. Apesar da proximidade da sua cidade, Mairinque, com São Paulo, esta é apenas a segunda vez dela por aqui. A Ana e o Éder que indicaram a rua como local para as compras. Não tenho o costume de vir. É a segunda vez aqui na 25. Eu me sinto assim à vontade. Tem bastante segurança aqui, achei bem bacana a questão. O pessoal é bem... Essa é a 25. Tem bastante, eu vejo policiamento em vários locais, então eu gostei. Estou encantada. Eu vim atrás de artigos para festa para minha filha de 15 anos.
E me indicaram, vai na 25 que você vai achar tudo. E de fato, eu não sei nem o que levar, de tanta coisa que eu tô até meio perdida. Dá para se perder mesmo, André, com tantas opções. E daí, claro que ela não se arrependeu da escolha, muito menos de poder estar na cidade. E olha que a Andréia ainda levanta uma polêmica. Na minha opinião, cidade maravilhosa. Esse título não tinha que ser do Rio de Janeiro. São Paulo, eu acho uma cidade, eu acho que onde tudo começou, né? É o coração do Brasil, é São Paulo, né? Os imigrantes, é uma cidade muito acolhedora, eu particularmente amo. Não percam a oportunidade de conhecer, façam um tour por São Paulo. Os prédios, assim, tudo está me encantando aqui. Eu quero voltar de novo, né? Numa outra oportunidade para passear mesmo, conhecer os pontos turísticos, a nossa história, né? Porque somos do interior da cidade de São Paulo, então é importante você saber a história de São Paulo. Passamos por pontos históricos maravilhosos, né? Estação da Luz até aqui, né? E agora vamos às compras. O viés comercial da região sempre existiu. No século XIX, imigrantes árabes abriram as primeiras lojas. Por causa das grandes enchentes frequentes no local, muita mercadoria era perdida ou então danificada, sendo vendida a preços mais baixos. Para evitar maiores prejuízos, os comerciantes resolveram comercializar mercadorias mais baratas. Com a nova forma de vender, surgiram também novas profissões. E como São Paulo é a terra das oportunidades, o Gabriel não deu bobeira. Há 4 anos trabalha na região. E sabe com o quê? Puxador de clientes. É brinca, é faixa, é laço, vem pra loja, vem pra moda, ó. Moda afro é aqui, ó, levo na loja. A animação do Gabriel contagia debaixo do sol forte. E ele se empolga ao falar da 25. Isso daqui eu acho que tinha que ser tipo um ponto nacional da cidade, onde todo mundo vem se conhecer, se encontrar. Aqui tem de tudo, gente. Quem quer conhecer São Paulo... Quem quer conhecer o São Paulo, aqui é o lugar, 25 de março, não tem erro. Aqui você vai encontrar tudo. E olha que ele nos convenceu. Então seguimos até a loja onde trabalha, ou melhor, para onde ele puxa os clientes. E como na 25 cada corredor tem uma surpresa, seguimos. Lojas, quiosques, escadas, mais lojas, mais escadas e chegamos até a Vânia, que contratou o Gabriel. Ela conta que tem uma ligação forte com a 25. Nesse espaço são 2 anos. Mas a sua vida na 25 começou há mais tempo. Começou faz uns 8 anos, mais ou menos. E eu comecei, assim, eu e meu esposo, vendendo na rua para os camelôs. A gente ia nas barracas, vendendo para os camelôs. E a gente começou. Daí, nosso primeiro espaço era um espacinho bem pequenininho, de 2 metros. E devagarzinho a gente foi crescendo, sempre na moda afro e chegamos até aqui. Eu nasci aqui em São Paulo, saí viajando por aí, eu e meu esposo viramos hippie, saímos de cidade em cidade, nos aventuramos bastante. Moramos durante 15 anos em Ubatuba, mas lá é maravilhoso, o pessoal fala que lá é um paraíso, realmente é um paraíso. Só que ainda tem gente que fala assim, paraíso sem dinheiro é inferno. E era mais ou menos isso. Nós trabalhávamos lá, mas tipo lá vive 3 meses, né? É só temporada. E depois a gente passava uma situação mais difícil lá. Então a gente resolveu vir para São Paulo, porque São Paulo é muito mais oportunidade e nos demos super bem aqui. Aqui a gente vem crescendo a cada dia e tem sido uma bênção mesmo essa cidade. A Vânia é mais uma que afirma que São Paulo é a terra das oportunidades. E aqui, com uma 25 diferente todos os dias, não podia ser de outra forma. São Paulo, assim, a oportunidade é bem melhor, é muito mais gente. É diferente. Aqui 25 é diferente todo dia gente nova, todo dia oportunidades novas. Aqui é o centro de tudo, né? Brasil inteiro vem aqui. Aqui, Brasil inteiro está sempre vindo aqui, né? Não é só aquele que compra, tem muito turista também, né? Tem. Do mundo inteiro. O mundo inteiro, quando vem para São Paulo, tem que passar pela 25. Sempre o povo tem que dar uma passada aqui pela 25, porque é muita coisa nova, muita coisa diferente. Tudo que é novidade está aqui na 25 e está na Feira da Madrugada. Então, muita gente está sempre aqui. Nosso passeio por São Paulo vai continuar. Mas antes de pegar o metrô novamente, demos uma voltinha de carro pela região. Passamos pelo Pacaembu, onde fica o Museu do Futebol e palco de jogos da Copa do Mundo de 1950. Aqui perto fica também a Avenida Paulista.
Ela foi inaugurada em 1891 e se tornou, ao longo do tempo, um dos principais marcos geográficos, financeiros e turísticos da cidade. Na Paulista, pontos importantes da cultura brasileira estão presentes, assim como uma das principais características dos moradores da cidade: a correria. A Faria Lima, eu acho que ela é o exemplo do crescimento que ninguém esperava também. Então, hoje a gente tem um movimento grande aqui, até aqui no nosso complexo, circula em torno de 10 mil pessoas por dia. A minha visão, eu vejo assim, principalmente no centro, aqui a gente vê assim, só tranquilidade. Quando eu chego lá a partir do momento que eu atravesso a balsa para lá, já começa aquela multidão, aquele movimento de carro, de pessoas. Em meio aos arranha-céus, São Paulo se orgulha das suas áreas verdes. Uma das mais conhecidas é o Parque do Ibirapuera, com 10 milhões de visitas estimadas por ano em seus 158 hectares. O Ibirapuera é um dos parques mais frequentados da América do Sul, e aqui o paulistano entra em contato com a natureza. A 20 minutos dali de carro, dependendo do trânsito, outro parque é ponto de descanso do paulistano. Mas aqui, além da natureza, a história ganha muito mais importância. O Parque Independência é um marco histórico nacional. Na colina do Ipiranga, junto ao Riacho do Ipiranga, Dom Pedro I declarou o país independente de Portugal em 1822. O museu está fechado, com a expectativa de reabrir em 2022, mas é possível curtir os jardins e a Alameda. Voltando para o centro, chegamos na região da Luz, um dos pontos de turismo mais visitados da cidade. Aqui, por exemplo, fica a Pinacoteca e também a estação ferroviária Júlio Prestes, inaugurada em 1938, onde, além de turistas, passam milhões de paulistanos. Já na estação da Luz do metrô, embarcamos na Via 4 para a estação Faria Lima. Aqui o metrô se prolonga para uma região que tem crescido ano após ano. Por isso, cortamos boa parte da cidade por baixo da terra. Chegamos! Estamos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das principais avenidas da Zona Sul de São Paulo. A via foi idealizada a partir do alargamento da Rua Iguatemi e conta com mais de 4,5 km de extensão. A Faria Lima, acho que diz muito da história de São Paulo e das transformações desses últimos 20, 30 anos, né? Da passagem de uma cidade que era centro industrial para uma cidade que passa a ter uma economia mais complexa como centro de serviço e, sobretudo, como um grande centro financeiro do país e já muito articulado, né, num circuito global, né, internacional. Muito próximo daqui estão bairros muito arborizados, que são os bairros criados pela Companhia City, já nos anos 30, né, onde, de certa forma, a elite paulista começou a morar. É muito por isso, né, que essa área, que inicialmente, principalmente a porção mais a sul, era ocupada por uma ocupação mais industrial, torna-se também objeto, né, das primeiras torres corporativas nos anos 70, que já fugiam de uma certa saturação e um encarecimento muito alto dos terrenos de São Paulo. Essa fuga fez muitas empresas migrarem do centro e da Paulista para cá. Com isso, os investimentos foram crescendo e tornando essa região exemplo de mobilidade. Além do metrô, muitas linhas de ônibus cortam a região e as bicicletas ganharam as ruas, assim como os patinetes motorizados. A região é muito arborizada e valorizada.
mas pouca gente mora por aqui. É uma região que desde os anos 90, mas principalmente a partir dos anos 2000, como ela se torna muito cara, né, e há uma necessidade de pagamento, basicamente o que vão ser construídos aqui são grandes torres corporativas. Então a gente tem um problema, inclusive, de trânsito, porque todo dia se deslocam muitas pessoas para cá, né, e ao mesmo tempo saem, né, e poucas pessoas moram. Esse quadro vem se modificando um pouco nos últimos anos, foram feitas algumas medidas para estimular, mas é uma área que, por exemplo, por mais que tenha se investido muito, é uma área que já nasce saturada. É aqui que vão se instalar, até na continuidade da Faria Lima, as maiores empresas internacionais, multinacionais, né? Inicialmente os bancos, hoje cada vez mais as grandes empresas de tecnologia. A gente vai ter aqui o Facebook, a própria Google. Um desses locais particulares, mas aberto ao público, é o Pátio Victor Malzoni, um dos símbolos da Faria Lima, do ponto de vista arquitetônico, paisagístico, financeiro e sustentável. O Pátio Malzoni hoje ele não é só um edifício que dentro da Faria Lima, dentro do complexo de edifícios da Faria Lima. Ele tem muito mais a oferecer. Hoje nós temos aqui todo um trabalho e projetos de sustentabilidade e de negócios também. Hoje o Pátio Malzoni, nós abrimos ele, o propósito dele hoje é abrir ele para o entorno, abrir para todo mundo que circula no entorno da Faria Lima e na cidade de São Paulo também. Então nós temos vários projetos de yoga, meditação, nós temos a parte de gentilezas urbanas, onde nós criamos um espaço de convivência para trazer as pessoas para dentro do empreendimento e também oferecer alguns tipos de serviços. No local, algumas empresas funcionam 24 horas por dia. Mas mesmo com toda a modernidade, o edifício preserva a história do bairro onde está, o Itaim Bibi. O projeto do Pátio Malzoni ele foi construído para conceber a Casa Bandeirista, que é um patrimônio histórico. Então ele molda, são 3 torres, são 2 torres laterais e uma torre flutuante, que a gente chama. E isso faz a moldura da Casa Bandeirista para quem enxerga da Avenida Faria Lima para dentro do empreendimento. Então é um prédio que ele tem 167 mil metros de área construída. Então é um prédio robusto, são 20 andares e 6 subsolos. E também nós temos um heliponto que cabe até 5 helicópteros. Toda a imponência do pátio poderia causar grandes impactos na natureza. Foi pensando nisso que o empreendimento, desde seu início, pensou na sustentabilidade. E para conhecer, passamos pela visita técnica educativa Eco Malzoni, que recebe mais de 1.500 estudantes todos os anos, para conhecer os processos de gestão de resíduos, horta subterrânea, gestão de energia e também gestão da água. Nós criamos projetos aqui do empreendimento, desde a gestão de resíduos, depois nós passamos para a parte de mobilidade urbana e a parte hídrica também. Hoje nós temos um bicicletário que atende todos os inquilinos, então nós trouxemos serviços para dentro do bicicletário, desde uma loja para ciclistas, como todo um serviço de manutenção de bikes, manutenção preventiva e corretiva, um vestiário completo e também a parte hídrica. Nós instalamos uma estação de tratamento de efluentes, onde a gente consegue tratar toda a água pluvial, a água cinza e o esgoto. Toda essa água ela é tratada, passa por todo um sistema e depois ela volta como água de reuso. Então, essa que a gente está vendo aqui. Então a água de reuso ela volta como? Ela volta para abastecer os espelhos d'água, volta para a parte de ar-condicionado do prédio, as torres de resfriamento, para a irrigação de todo o jardim, nós temos 6 mil metros quadrados de jardim aqui, e volta também para os mictórios. O pátio existe há 7 anos, bem menos que os 50 anos da avenida, mas já viu e vê uma região que não para de crescer. Aliás, de subir. A Faria Lima, eu acho que ela é o exemplo do crescimento que ninguém esperava também. Então, hoje a gente tem um movimento grande aqui, até aqui no nosso complexo, circula em torno de 10 mil pessoas por dia. Então, circula no horário de almoço, então é muito grande o movimento de pessoas. Então, esse crescimento de cada vez mais enriquece o entorno, né?
Olhando para essa rua, você não diz que estamos em São Paulo. Esta é a Ilha do Bororé, bairro do extremo sul, cercado pela represa Billings. O acesso se dá por parelheiros, em estrada de terra ou então por balsa, vinda de São Bernardo do Campo ou então do bairro do Grajaú. Uma das moradoras do bairro é a Patrícia, que acorda, olha só, já com o pequeno Gabriel de 9 meses no colo. Ela faz o café, arruma as últimas coisas para o trabalho, se despede do marido e parte. Mas antes disso, nós conversamos com ela. Atualmente você mora aqui na Ilha do Bororé. Que fica mais ou menos há quanto tempo assim do centrão ali de São Paulo, da Paulista, por exemplo? Bom, da condução mesmo, do transporte público, assim, indo de ônibus, no máximo 2 horas e meia, dependendo do trânsito. Né? Indo de trem, metrô, é menos trajeto, menos tempo, né? 1 hora, no máximo. Mãe de 4 filhos, a Patrícia tem 35 anos. Trabalha em um hotel na região da Brigadeiro Luiz Antônio, bem pertinho da Avenida Paulista. Em torno de 5 horas do seu dia, você passa viajando, né? Viajando, praticamente viajando, né? Porque a distância é longa. E ela se acostumou a viver assim, nessa tranquilidade. E não é porque aqui a natureza está preservada, longe dos prédios e largas avenidas, que a Patrícia se sente menos parte desta metrópole. A minha visão, eu vejo assim, principalmente no centro. Aqui a gente vê assim, só tranquilidade. Quando eu chego lá a partir do momento que eu atravesso a balsa para lá, já começa aquela multidão, aquele movimento de carro, de pessoas. Então assim, como eu nasci e cresci aqui, então para mim acabei acostumando. Como a distância é longa, vamos pegar a estrada com ela. Bom, foram 5 minutos de caminhada da Patrícia da sua casa até o ponto de ônibus. Agora ela embarca na sua primeira viagem até o destino final do seu trabalho lá no centro da cidade. E a gente vai acompanhar todo este trajeto. Agora são 7 horas e 38, vamos ver quanto tempo ela demora. O primeiro ônibus a leva até o terminal Grajaú. Lá ela desce e embarca para o terminal Santo Amaro. Só nesses 2 ônibus já se vão quase 1 hora de viagem. O terceiro ela precisa correr para não perder e chegar atrasada. É sentido terminal Parque Dom Pedro II, mais 1 hora até enfim chegar ao trabalho. Hoje foram 2 horas e 45 minutos de viagem. Todo dia essa rotina. E tem dia que tem trânsito, né? Aí eu chego um pouquinho mais tarde. É por isso que eu sempre saio 3h30 da manhã, pego o primeiro ônibus para não chegar atrasada no meu horário. Mesmo demorando tanto tempo, você chega animada, chega bem disposta ainda. Aí chega no final do dia assim, aí bate aquele cansaço, aí eu pego o ônibus, aí eu vou cochilando. Mas aí eu chego em casa, aí é aquela rotina de casa, aí tem que chegar em casa, tem que fazer a janta, cuidar das crianças, aí quando eles dormem é a hora que eu pego para dormir. Isso já é 9h30, quase 10 horas da noite. E a volta daqui também em torno disso, umas 3 horas, né? Isso, em torno disso. Nossa viagem por São Paulo vai chegando ao fim. E mesmo numa cidade com tantas opções, histórias e curiosidades, a natureza não deixa de dar seu espetáculo. A Praça do Pôr do Sol fica no Alto de Pinheiros. No local, os jovens se reúnem, as famílias trazem as crianças e encontros acontecem. Aqui conversamos com a Silvana. Ela não é, mas se considera uma paulistana de carteirinha. Considero, já tô com 25 anos aqui, já me considero sim paulistana, mas eu sou paranaense, sou de Itapira, né, lá do Paraná. Itapira, olha, eu acho que tem bairros aqui que é bem maior que lá. Lá tem 5 mil habitantes, nossa, aqui tem lugar daqui que tem condomínio que tem isso. A praça ela conheceu passando por perto. Decidiu parar e agora, pelo menos uma vez por semana, vem pra cá. Se apaixonou pelo pôr do sol e, claro, pela cidade. E depois de 25 anos, 2 filhos e muitas mudanças, é assim que ela vê São Paulo. São Paulo, quando cheguei aqui, eu cheguei com muito medo. Como todo mundo, eu acho que quando vem pra cá pra tentar a vida, vem com medo, porque é difícil. Você se depara com coisas que você nunca viu na vida. Aí, de repente, você vê que aquilo não é ruim, é bom. Você aprende tanta coisa. Eu ando hoje de metrô, de trem, de qualquer forma, de ônibus, de qualquer forma de transporte público. E você fala, caramba, é maravilhoso isso aqui, olha,
eu sei fazer isso. Olha, eu consegui, eu saí de lá, mas hoje eu sou uma paulistana, assim, de carteirinha. Já o Rafael e a Mariana estão na cidade há 15 anos. Estudaram, se casaram e agora com os filhos aproveitam as oportunidades que São Paulo oferece para as crianças. Eu gosto muito de São Paulo. Acho que São Paulo é uma cidade muito viva, que tem muita coisa para fazer, e muito evento cultural, muita possibilidade de sair com as crianças, de mostrar várias visões de mundo. Acho que é uma cidade que respeita muita diversidade, eu gosto muito daqui. Tem muito espaço para criança em São Paulo, muita atividade, tem o Sesc, que acho que é um lugar cheio de opção, tem o Parque Vila Lobos, que é bem perto da minha casa, essa praça, tem muitas praças que ele gosta muito de, meu filho mais velho gosta muito de jogar bola, tem muita praça que tem espaço para jogar futebol e acho que é uma cidade que tem sim um espaço para as crianças. São Paulo é um lugar que tem tudo muito, né? Então tem bastante trânsito, mas também tem bastante lugar para passear, tem bastante museu, tem bastante cinema, tem tudo muito. Os dois vieram da cidade vizinha de São Bernardo do Campo. Perceberam como São Paulo abraça a diversidade. E também como aqui, com um jeitinho, cabe todo mundo. Eu acho que é a São Paulo mais tranquila, né? Assim, porque São Paulo, apesar da correria, dos centros de trabalho e tal, tem muita oportunidade de lazer, e principalmente para criança, assim, né? E tanto lazer assim como de praça, de parque, como lazer para apresentar o lado cultural da cidade para eles também. Eu acho que o fator que mais nos atinge diretamente assim é o trânsito, então a gente procura morar em lugares para eles não ficarem no trânsito, né? Então a gente mora perto da escola, tal, porque minimiza o tempo deles dentro do carro por várias, né? Por impaciência para a criança mesmo e por segurança também, ficar parado em trânsito não é bom, nem muito menos com criança. E eu acho que o que eu esperaria é uma São Paulo com menos violência, assim, né? Para eles serem mais livres, poderem ir e vir, assim, mais soltos, né? Mas chega de papo, é hora de apreciar esta beleza da natureza.